meus amigos, olá irmãos e irmãs da família Vicentina, que alegria poder estar com vocês mais uma vez. E esse é o nosso primeiro Gotas Vicentinas de 2019, o programa no qual nós queremos levar até você um pouquinho da espiritualidade vicentina, um pouquinho daquilo que nos dá a cara de família. E se você ainda não sabe o que é família vicentina, dá um Google aí, procura, fique sabendo o que é a família vicentina, onde está, quais são os ramos e o que fazemos ao redor do mundo inteiro. Eu sou o promotor vocacional da província brasileira da Congregação da Missão e venho até você trazendo notícias, boas notícias, e hoje a tão esperada virtude do zelo. Depois de 4 virtudes que nós já temos aí em vídeos passados e que você pode procurar no Gotas Vicentinas, lá na nossa playlist, eu venho falar um pouquinho a respeito do zelo apostólico e como concebia ou o que pensava São Vicente a respeito do zelo apostólico e qual é a importância desta virtude vicentina para nós hoje. Infelizmente, a insensibilidade às vezes tem tomado conta da nossa cultura, das nossas sociedades, e coisas acontecem e nós não nos movemos ao ponto de ter interesse em ajudar aqueles que sofrem, aqueles que são marginalizados, aqueles que estão jogados por aí na nossa sociedade. Por isso, hoje nós iremos falar do zelo apostólico, uma virtude que brota da sensibilidade, uma virtude que brota de um amor que precisa ser efetivo e que nos leve a atitudes práticas em prol daqueles irmãos e daquelas irmãs que precisam hoje da nossa ajuda. Portanto, vamos lá. O que é a virtude do zelo apostólico? O zelo pelas almas, o que gera em nós? Esse zelo apostólico deve criar em nós um amor grande, imenso pela humanidade. Um amor que me leve à dimensão do cuidado. Quando se trata de zelo apostólico, nós podemos pensar nas nossas pastorais, no nosso ser igreja, como lidamos com as coisas e como lidamos com a missão que nos é confiada. E quando pensamos em zelo pelas almas, devemos pensar naquela classe de pessoas que são excluídas, marginalizadas, desprotegidas e atingidas por tantos males hoje em dia na nossa sociedade. São Vicente de Paulo nos diz que se o amor é o fogo, o zelo é a chama. O zelo é essa capacidade de queimar, de abrasar os corações, com a finalidade de que nos façamos misericórdia, chama de Deus, paixão no meio daqueles que estão sofrendo. E hoje nós perdemos essa capacidade de sentir com o outro e é preciso resgatá-la a partir das nossas motivações interiores. Isso deve vir de dentro. As virtudes são desenvolvidas dentro de nós. Sendo assim, é preciso que nós permitamos que a virtude do zelo apostólico, que a virtude do zelo pelas almas, que a virtude do cuidado seja gerada no nosso interior. A virtude do zelo deve ser expressada a partir da nossa disponibilidade, a disposição que nós temos em ir ao encontro do outro, em ir ao encontro daqueles que sofrem. Isso não é tão só um chamado, mas como uma obrigação de todo cristão, uma vez que a missão de Jesus Cristo se resume em levar a boa nova aos pobres, abrir a vista aos cegos, libertar os cativos, etc. A nossa missão deve ir ao encontro da missão de Jesus Cristo, porque nós somos continuadores desta missão. E deste modo, devemos fazê-la com zelo, com esse zelo que nos leva ao nosso irmão, à nossa irmã que sofre hoje. A virtude do zelo é a consequência de um coração verdadeiramente compassivo, misericordioso. Só a capacidade de nos sensibilizarmos, só a capacidade de sermos misericordiosos e compassivos pode gerar em nós o zelo, o cuidado por aqueles que sofrem. Aos pobres, aos pobres, aos pobres, aos mais abandonados, já nos dizia São Vicente de Paulo. E se somos enviados aos pobres e aos mais abandonados, devemos fazê-lo por amor. Um amor que nos ajude a amar a pessoa
a situação da pessoa e a nos comprometermos com a situação da pessoa em questão. Aí está a capacidade do zelo. É ser presença, é ser companhia, é ser sinal de transformação e modificação na vida daqueles que precisam, na vida daqueles que pedem a nossa responsabilidade. E o quão difícil é hoje fazer-me responsável por este ou por aquela, quando muitas vezes, em primeiro lugar, eu só penso na minha pessoa. A maior expressão do zelo está na disponibilidade, na disposição. Um exemplo que nós temos é a disposição de Maria. Quando, logo depois de receber o anúncio do anjo, ela bate em retirada à casa de sua prima, Santa Isabel. Maria é a mulher disponível. Maria gera Jesus que está sempre disponível, disponível para o outro, disponível para o próximo. E essa disponibilidade não é uma disponibilidade passiva. O zelo nos coloca na dimensão da disponibilidade ativa. É preciso constatar aquelas realidades de dificuldade, é preciso constatar aquelas pessoas que estão em dificuldade e fazer algo por elas. São Vicente de Paulo, quando ele começa a ter contato com o mundo dos pobres, com os pobres e suas dores, ele logo pensa, é preciso fazer alguma coisa. E é o zelo, o cuidado que me leva a fazer alguma coisa por aqueles que precisam. Junto ao zelo há uma coisa muito interessante, o entusiasmo que nos chama à ação, a alegria que nos chama à ação. Uma ação capaz de transformar vida, uma ação capaz de transformar ambientes, uma ação capaz de transformar histórias. E hoje o nosso Papa Francisco convoca uma igreja que seja uma igreja em saída, uma igreja que seja misericordiosa e uma igreja que viva a alegria do Evangelho. O Evangelho confere a nós o entusiasmo e o desejo de servir aos nossos irmãos e às nossas irmãs que são pobres e que precisam de nós. A virtude do zelo deve gerar em nós uma fé ardente, enraizada na pessoa de Jesus Cristo. A virtude do zelo deve gerar em nós a capacidade para a missão, onde quer que seja, onde quer que sejamos chamados. E em geral, bem perto de nós, há muita missão para ser feita e há muita gente para ser cuidada. A virtude do zelo deve gerar em nós a força do testemunho. Aquele que se compromete, aquele que se coloca à disposição, aquele que cuida, tem por missão gerar testemunho, contagiar, porque o testemunho é aquele que arrasta, é aquele que contagia, é aquele que aproxima as pessoas de Jesus Cristo. A virtude do zelo deve gerar em nós a capacidade total para que nos abandonemos nas mãos de Deus, nas mãos da divina providência. São Vicente, em tudo aquilo que fazia, ele contava com a providência, ele contava com esse abandonar-se às mãos de Deus. E ela é uma virtude missionária porque nos coloca em movimento, nos coloca em ação, nos coloca na dimensão de uma atividade constante, preocupada, capaz de abraçar. Somos chamados a mudar o mundo. Somos chamados a ser zelosos no nosso apostolado, zelosos na nossa ação missionária, onde quer que estejamos, a nutrir um zelo grande pelos pobres, pelos mais abandonados, por aqueles que estão em situações de violência, em situações de dor, em situações de abandono, de migração, de fome, de falta de moradia. Somos chamados a sermos verdadeiros vicentinos e que tenhamos a virtude do zelo como uma das virtudes que governem, que fundamentem a nossa vida e o nosso trabalho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ser zelosos? Zelo pelo apostolado, zelo pelas almas, é a isso que somos chamados. Eu convido você a que esteja sempre aqui conosco, bebendo dessas gotas vicentinas, para que cada vez mais nós possamos nos aproximar à figura de Jesus Cristo como modelo de vida, como modelo de seguimento, como aquele que amamos. Vamos identificar a nossa vida à vida de Jesus. Convido você que esteja atento ao nosso canal e que no nosso próximo vídeo você possa estar aqui também. Gotas Vicentinas, levando gotas da nossa espiritualidade vicentina. Se você quer mais a respeito da virtude do zelo, você pode procurar na internet. Digite lá, Virtude do Zelo, São Vicente de Paulo,
E aí você vai poder navegar e descobrir um tanto de coisa. Há muito material, há artigos, frases, e assim você pode conhecer um pouquinho mais da nossa espiritualidade vicentina. Curta, compartilhe, divulgue o nosso canal. Te esperamos no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus os abençoe.